É a mesma história. Mesmo atraso, mesma pressa, mesmo improviso, mesma desculpa, mesmo descontrole, mesma forma de fazer aquilo que é necessário e que ainda é possível. Não importa a direção para a qual se olha, o céu é sempre o mesmo. Às vezes rosa, meio alaranjado, então escuro com estrelas, depois bem amarelinho e aí azul, às vezes cinza, uma sequência. O céu é sempre o céu, imprevisivelmente repetitivo, dia após dia. Poderia dizer até que é monotemático. Mas como eu fugiria dessas questões se eu sou sempre a mesma? Sempre sou eu, em mesma forma, ainda que mude a figura. São as mesmas perguntas, que cada vez mais encontram diferentes respostas. É preciso me conformar, sou eu mesma. Mas, então, que encaremos de outra forma uma mesma realidade, que possamos perceber outras paisagens através da imutável janela. Já parou para pensar quantas histórias cabem em um livro? Ainda que a narrativa carimbada nas páginas seja sempre a mesma, a perspectiva nunca se repete. Uma trama lida em diferentes momentos, por diferentes pessoas, cria diferentes significados. E se esse mesmo enredo for lido em perfeita sincronia de tempo e espaço por diferentes mentes, ainda assim criará diferentes consciências. E digo mais, o mesmo pensamento, lido pela mesma mente, com o mesmo entendimento, ainda que em um curto período de tempo, trilhará diferentes perspectivas. São as mesmas páginas, o mesmo papel, a mesma tinta, é a mesma combinação de uma quantidade astronômica de letras. Mas esse material nunca encontra o mesmo leitor, ainda que seja, veja só, a mesma pessoa. O que leva a crer que talvez o problema não seja a forma, a mesma tela aguardando pelo preenchimento. O incômodo aparece quando a substância não muda, quando o conteúdo é previsível. Uma reprise funciona. Talvez possa conquistar a audiência até por mais de uma vez. Mas quando a programação dura anos, sem alterações, começa a perder o sentido, se torna desinteressante e se esvazia de todos os seus significados. E é aí que questiono: de que adianta o excesso de brilho, de cores, quando a ausência continua lá? Você deve saber que já foi dito que um rio nunca é o mesmo, ainda que mantenha o seu curso. A água que passa nunca é a mesma, é sempre um destino inexplorado, um caminho novo a percorrer por rotas já conhecidas. Explico. A jornada do herói não muda, são inúmeras histórias recontadas em outras carcaças. E mesmo assim, nunca é a mesma história. Filmes, séries, novelas, romances, fanfics, a própria história não importa. As mesmas roupagens são funcionais quando são narradas por óticas diferentes. Quem conta e quem escuta sempre tem algo em mente, uma mensagem a dizer. Conta algo dentro de si próprio, vestindo sempre a mesma armadura. Mas essa pele esconde a substância que o tempo, muito felizmente, insiste em transformar. Uma mesma cor ainda é a mesma, mesmo que em diferentes variações de tom. Mas o segredo é quando o pigmento se transforma. A substância já não é igual e isso basta, ainda que por fora seja simples e impreterivelmente a mesma. As pessoas, o tempo, o espaço mudam e não se é mais quem era,
mas ainda é a mesma. Esses pensamentos já foram meus e, ao mesmo tempo, ainda serão. Logo, então, que a vida seja preenchida por substâncias inéditas, ainda que siga o caminho já esperado. O sol brilha enquanto a chuva cai, o vento sopra enquanto a terra molha, são novos ares em velhos lares. O calor entra pela janela aberta, enquanto a cortina corta o insensível alinhamento da luz. Impede a dádiva acesa da natureza, fonte de vida, de entrar. Impede o brilho quente, que emana de um coração pulsante, de sair. Entre sombras, refúgios e dissabores, escondidas ficam as dores que o mundo, um dia, há de curar. Mas se um tímido e insistente vento teima em entrar por uma fresta, os sonhos se deixam voar. Um raio de luz ilumina um espaço que insiste em se tornar lugar, em ganhar significado, que ainda resiste e insiste em viver. Viver para ele, viver para o mundo. Viver com pessoas, mas não com todo mundo. A esperança de que essas mesmas janelas estejam abertas para ver o que há fora, estejam ali para proteger dos perigos e que abriguem todos os desejos de continuar do lado de dentro. E que, através delas, se possa enxergar novas confusões e conturbadas calmarias que confrontam a conformidade. Ideias surgem, combatem insatisfações, alimentam desejos que até adormecem, mas nunca padecem. Que as nossas mesmas partes tragam a espera do inesperado, a fuga da abstinência, e nos distanciem da falta da imprevisibilidade. Que a mesma forma transforme a monotonia e traga novas substâncias para aquela que será sempre a mesma.